Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês algumas lendas sobre pactos com o diabo na indústria musical. Possivelmente, uma das lendas mais famosas sobre pacto na encruzilhada gira em torno do músico e compositor Robert Johnson, uma lenda do blues. Suas gravações marcantes de 1936 e 1937 influenciaram gerações de músicos como Bob Dylan, Keith Richards e Robert Plant. Embora sua carreira de gravação tenha durado apenas 7 meses, ele é considerado um dos músicos mais influentes do século XX e um mestre do blues. O Rock and Roll Hall of Fame o descreve como sendo talvez o primeiro astro do rock. Robert viajava muito, tocava na rua e em estabelecimentos simples, teve pouco sucesso e poucos fãs em vida. Além de suas duas únicas gravações, muito pouco se sabe sobre sua vida fora do circuito musical de Mississippi, estado onde ele nasceu e passava a maior parte do tempo. Grande parte de sua história foi reconstruída por pesquisadores, e sua vida e morte mal documentadas deram origem a lendas, e é sobre uma delas que vamos falar hoje. Então vamos lá. O que exatamente dizem que aconteceu com Robert e quais são as justificativas? Segundo a lenda, ele sempre teve o sonho de se tornar um astro do blues. Dessa forma, foi instruído a levar seu violão até uma encruzilhada nos arredores da plantação Dockery. Só abrindo um parênteses aqui, para quem não sabe, as plantações eram assentamentos coloniais e essa em particular ficou conhecida como o berço do Delta Blues, basicamente um dos primeiros estilos do blues e uma variante do country blues. Ele tinha esse nome, Delta, pois era assim que se chamava a região do Mississippi onde ele se originou. Enfim, supostamente Robert foi até a tal encruzilhada e lá ele encontrou uma figura sombria e imponente, que afinou seu violão, tocou algumas músicas e o devolveu. Assim, Robert Johnson vendeu sua alma ao diabo em troca de domínio com seu instrumento e da fama com o blues que sempre amou. Son House, outro cantor e guitarrista, certa vez contou essa história como explicação para a rápida evolução de Robert na guitarra. Porém, duas coisas. Primeiro, que hoje é impossível saber se esse comentário foi algum tipo de metáfora ou brincadeira, já que nenhum outro entrevistador conseguiu uma confirmação dele. Na época, os rumores sobre o pacto estavam em alta. Segundo, o que as pessoas que espalharam esse relato não sabiam, não se preocuparam em saber, era que 2 anos inteiros haviam se passado entre a fase novata e medíocre de Robert e sua ascensão como mestre. Ou seja, 2 anos são tempo suficiente para uma pessoa adquirir uma nova habilidade ou aperfeiçoar uma antiga. Outra coisa, existia outro músico do blues com o mesmo sobrenome de Robert, embora eles não fossem parentes. Ele se chamava Tommy Johnson. Tommy cresceu perto da mesma plantação, Dockery, e aprendeu essa arte com os músicos Charlie Patton e Willie Brown. Na tentativa de aumentar sua fama, ele mesmo criou uma personalidade sinistra para si, afirmando que havia vendido sua alma ao diabo na encruzilhada em troca de habilidades com a guitarra. Seu próprio irmão, Ledell Johnson, foi quem revelou essa informação, corroborando essa narrativa que posteriormente foi publicada em uma biografia sobre Tommy, em 1971. Só que o que acontece? Essa história do Tommy foi repetida em outra biografia quase 20 anos depois, uma biografia sobre o Robert. E nessa mesma publicação trouxeram um relato de House sobre seu suposto pacto. Alguns estudiosos também argumentam que o que ajudou a espalhar isso foi a redescoberta do músico pelo público branco, mais de 20 anos após sua morte. O mito foi distorcido e popularizado numa tentativa de comercializar o nome e a música de Robert. Bom, querendo ou não, deu certo. E é como diz o ditado, quem conta um conto aumenta um ponto. Um dos detalhes adicionados à história foi que o encontro mítico poderia ter acontecido numa encruzilhada, já que antes acreditava-se que tinha sido num cemitério. Mas para isso também existe explicação. De acordo com uma pesquisa recente de um estudioso do blues, Robert e Ike Zimmerman, outro guitarrista, praticavam à noite em um cemitério, pois era tranquilo e ninguém os perturbaria. Acontece que não era apenas um cemitério, e sim vários na área. Robert passou cerca de 1 ano vivendo e aprendendo lições de guitarra com Zimmerman,
que, por coincidência, também era alvo de rumores sobre seu talento. Diziam que ele havia ficado bom na guitarra de forma sobrenatural, simplesmente por frequentar cemitérios à meia-noite. Eu disse que originalmente alegavam que o pacto ocorreu próximo à plantação Dockery, certo? Só que várias outras encruzilhadas também são apontadas como sendo o verdadeiro local desse encontro mítico, assim como atrações turísticas que afirmam ser a famosa encruzilhada em outras cidades, como Clarksdale e Memphis. Moradores de Rosedale, no Mississippi, também reivindicam a encruzilhada, dizendo que Robert vendeu a alma no cruzamento entre as rodovias 1 e 8 da cidade. Outro historiador escreveu que pode ser impossível descobrir a localização exata da encruzilhada, porque, de acordo com ele, Robert era um andarilho. O mistério ao redor de sua morte também é motivo de especulação, porque Robert, aparentemente, ficou agonizando e vomitando sangue durante 2 dias antes de morrer. Além disso, no atestado de óbito não constava nenhuma causa de morte, mas acredita-se que ele tenha sido envenenado. O motivo, ele teria um caso com uma mulher casada. É também especulado que ele tivesse sífilis congênita, ou seja, adquirida no útero da mãe, e posteriormente profissionais de saúde suspeitaram que isso possa ter sido um fator que contribuiu para sua morte. A verdade é que a escassez de registro histórico e a tradição oral local ajudaram mais uma vez a perpetuar uma lenda. Até hoje não se sabe o local real de seu sepultamento. Existem 3 túmulos que alegam ser o verdadeiro. Mas é triste pensar que, devido à pobreza e à falta de transporte, ele provavelmente foi enterrado em uma cova comum e sem cerimônia. Isso aconteceu em agosto de 1938, quando ele tinha 27 anos. Além disso tudo, tem o fato de que diversas canções de Robert falavam sobre o diabo. Mas o que seria a música sem as figuras de linguagem? Fora que ele poderia estar se referindo não apenas à figura cristã, mas também à divindade africana associada às encruzilhadas, o Papa Legba. Um folclorista escreveu que durante sua pesquisa no sul dos Estados Unidos, nos anos 30, quando afro-americanos nascidos no século XIX ou no início do século XX falavam que eles ou qualquer outra pessoa tinham vendido sua alma ao diabo na encruzilhada, eles tinham um significado totalmente diferente em mente. De acordo com esse pesquisador, evidências indicavam que a realização de um acordo com o diabo na encruzilhada não teria o mesmo sentido de vender a alma que a gente conhece. Acadêmicos e autores negros do blues concordam com essa visão. Eles afirmam que a arte e a cultura do blues não podem ser analisadas sob um ponto de vista ocidental, uma vez que esse gênero deriva de um contexto africano próprio. E a verdade é que o pacto com o diabo nunca foi parte do real legado de Robert Johnson. Acho interessante compartilhar essa história a nível de curiosidade, afinal ela tem um teor de mistério que todo mundo gosta, mas eu também acho importante se ater aos fatos e reconhecer que Robert foi um homem dedicado, que teve sim um professor de guitarra e se empenhou no estudo da sua arte e se esforçou para conseguir a fama que teve. Vamos falar de outro artista agora, também conhecido por ter supostamente vendido a alma ao diabo em troca de fama. Estou falando de Niccolo Paganini, um violinista e compositor italiano incrivelmente talentoso e amplamente considerado como sendo um dos maiores violinistas de todos os tempos. Alguns o consideravam um deus musical, já outros acreditavam que sua virtuosidade vinha de um pacto com o diabo. Há quem diga que, na verdade, foi a mãe de Paganini quem vendeu a alma para que o filho se tornasse o maior virtuoso da história. Para quem não sabe, um virtuoso na música é uma pessoa que possui uma habilidade fora do comum com algum instrumento musical. Paganini era definitivamente um prodígio, começou a tocar bandolim aos 5 anos de idade, antes de aprender violino aos 7 e fazer sua primeira apresentação aos 11. Seu talento era tão superior ao de seus companheiros que as pessoas começaram a suspeitar que ele só podia ter feito um pacto. Acontece que Paganini passou por pelo menos 3 professores, sendo que eles acabavam sempre achando que não havia mais nada que eles pudessem ensinar que ele já não soubesse. Como eu falei, ele começou as turnês aos 15 anos e com isso veio seu primeiro surto, fazendo o adolescente se voltar para o alcoolismo. Essa fama foi lentamente o transformando em um apostador, beberrão e mulherengo. Chegou a circular o boato de que Paganini havia assassinado uma mulher, usado seus intestinos como cordas de violino e aprisionado sua alma no instrumento. Dizia-se que gritos de mulheres eram ouvidos em seu violino quando ele se apresentava.
Uma coisa era certa, o talento de Paganini era incomparável. Ele foi um dos primeiros violinistas solo a se apresentar em público sem partitura, optando por memorizar tudo. Paganini era um homem com bochechas encovadas, pele pálida e lábios finos. Ele também era muito alto e magro e frequentemente se vestia de preto. Ele tinha dedos muito longos e finos e, sem precisar ficar prestando atenção em partituras, se debatia e se contorcia no palco, o que lhe rendeu o apelido de Homem de Borracha. Isso só serviu para fortalecer a crença de que ele estava possuído. O violino também era considerado por alguns como sendo o instrumento do diabo, então, de forma geral, não era surpresa que esses rumores sobre um pacto começassem a surgir. Alguns até pensavam que Paganini poderia ser o próprio diabo. Um dos primeiros boatos surgiu de um concerto em Viena, onde um dos membros da plateia alegou ter visto o diabo ajudando Paganini a tocar. Logo começaram a surgir relatos de que existiam sósias de Paganini com chifres e cascos. Dizem até que o diabo, certa vez, fez um raio atingir a ponta do arco de Paganini durante uma apresentação. Mas algumas dessas coisas podem ser explicadas. Ao longo da vida, Paganini lidou com doenças crônicas. Embora não exista nenhuma prova médica definitiva, teorias apontam que ele poderia ter tido a síndrome de Marfan ou a síndrome de Ehlers-Danlos. Essa última explicaria sua flexibilidade. Aliás, a flexibilidade e a pele pálida. Já a síndrome de Marfan faz com que pessoas com essa condição tenham braços, pernas e dedos muito longos e finos, sendo muito altas e magras. E um adendo aqui, algumas pessoas acreditavam que Robert Johnson também tinha essa síndrome. A agenda frequente e extensa de apresentações, assim como seu estilo de vida extravagante, afetaram ainda mais a saúde de Paganini. Ele foi diagnosticado com sífilis em 1822 e o tratamento forte com mercúrio o prejudicou também, causando intoxicação. Em 1834, foi tratado para tuberculose, porém sentiu seu corpo ficar cada vez mais fraco e, por causa disso, resolveu se recolher em sua cidade natal, Gênova. Paganini passou os seus últimos anos de vida ensinando o violino. Ele morreu de câncer de laringe em maio de 1840, na França. Mesmo próximo da morte, recusou a visita de um padre que lhe oferecia a extrema unção. Disse ele que recusou simplesmente porque não achava que era sua hora ainda. Mas quem acreditava que ele tinha feito um pacto com o diabo não comprou essa explicação. A igreja local se recusou a enterrá-lo em solo sagrado. Por causa disso, seu corpo ficou sendo transferido de lugar em lugar. Foi só quase 4 anos depois, com a ajuda de seu filho que correu atrás, que o Papa da época permitiu que o corpo do violinista fosse levado para casa. E ele foi finalmente sepultado no cemitério de La Villetta, em Parma, a cerca de 200 quilômetros de seu local de nascimento. A história nos dá a imagem de Paganini, que realmente era um diabo de talento e habilidade, mas também a de um homem que era frágil e debilitado por conta de problemas de saúde e seu estilo de vida. E a medicina, na época, não era capaz de sustentá-lo, ao invés disso, contribuindo para o seu declínio. Eu queria aproveitar e mencionar aqui, só de passagem para finalizar o vídeo, outro violinista também associado ao diabo. Giuseppe Tartini compôs o Trilo do Diabo em 1713, após sonhar que o próprio vinha lhe ensinar. É uma obra para violino solo, a mais conhecida do compositor, e ela é notável por suas passagens tecnicamente difíceis. Uma apresentação típica dura cerca de 15 minutos. No sonho, o diabo surgia e pedia para ser o servo e professor de Tartini. Tartini então emprestou seu violino e o diabo começou a tocar com virtuosidade, entregando uma performance magnífica. Tamanha era a beleza da obra, assim como o talento e a grandiosidade do diabo, executando com tanto gosto e precisão que Tartini ficou sem fôlego. Eis o sonho descrito por ele. Eu vou ler a citação agora. Certa noite, no ano de 1713, sonhei que havia feito um pacto com o diabo pela minha alma. Tudo correu como eu desejava. Meu novo servo antecipou todos os meus desejos. Entre outras coisas, dei-lhe meu violino para ver se ele sabia tocar. Quão grande foi meu espanto ao ouvir uma sonata tão maravilhosa e tão bela, tocada com tanta arte e inteligência, como eu jamais havia concebido em meus mais ousados voos de fantasia. Senti-me arrebatado, transportado, encantado. Minha respiração me falhou e acordei. Imediatamente agarrei meu violino para reter, pelo menos em parte, a impressão do meu sonho. Em vão. A música que compus nessa época é de fato a melhor que já escrevi, e ainda a chamo de Trilo do Diabo.
mas a diferença entre ela e aquela que tanto me comoveu é tão grande que eu teria destruído o meu instrumento e me despedido da música para sempre se me fosse possível viver sem o prazer que ela me proporciona. Que lindo! Como vocês podem ver, maravilhado e inspirado pelo que ouviu no sonho, Tartini compôs a sonata na vida real. No entanto, ela só foi publicada em 1798 ou 99, quase 30 anos após sua morte. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Tinha um bom tempo que a gente não trazia um caso real aqui pro canal, e, bom, na verdade foi meio que uma mistura, né, de caso real e lenda, porque eu acho que muita gente conhece essa superstição em torno desses músicos, principalmente do Robert Johnson, acho até que ele é mais conhecido. Então eu queria trazer, como eu falei, como forma de entretenimento a nível de curiosidade, porque tem aquele nível de mistério que a gente gosta, mas também achei importante esclarecer algumas coisas. Principalmente porque reduzir a habilidade, o talento, o esforço desses músicos tão bons a um mero pacto com o diabo chega a ser ofensivo à memória deles, né? Bom, como sempre, eu peço que vocês se inscrevam para quem ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que a gente postar, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com aquele amigo que você acha que também vai curtir. Se vocês não se inscreverem, pessoal, eu mesma vou ter que fazer um pacto para esse canal crescer. Brincadeira! Nos vemos no próximo vídeo.